Pela primeira vez, a Abracom traz o tema de mídias digitais na América Latina, uma região composta por 660 milhões de habitantes, que estão distribuídos aí em 35 países em vários territórios. Se nós pensarmos em mídias sociais, que é a principal âncora da comunicação digital, a América Latina é uma desconhecida de nós, os brasileiros. A América Latina é a quarta região no mundo em penetração de redes sociais, que são utilizadas por 72% da sua população, segundo o Statista, a empresa global fornecedora de dados de marketing e consumo. Entre os países da região, o Chile lidera em penetração de redes sociais, com 83,5% da população conectada. Todas as principais economias da região, de México, Colômbia, Argentina, Chile e Peru, estão à frente do Brasil, que aparece somente em 11º lugar no uso de redes sociais. Um dos principais obstáculos para o crescimento do uso de redes sociais no Brasil são as conexões de internet. O país está em 9º lugar na região, se considerarmos a velocidade de conexão. Bom, a pandemia mudou o hábito das famílias, como todos sabemos, com o consumo online crescendo vertiginosamente, principalmente por meio de smartphones. O crescimento do consumo de mídia digital se deu de forma diferente em cada país da região, como mostrou a própria Comscore em uma pesquisa recente. Sem dar spoiler do que a Fabiana vai nos contar, vão aqui alguns fatos dos últimos meses. O Chile foi onde a audiência digital mais cresceu durante a pandemia. E no Brasil, onde o engajamento já era forte, o crescimento foi de apenas 1%. Os argentinos foram os que ficaram mais tempo conectados na internet. E depois o nosso amigo Carlos pode nos dizer falar um pouquinho sobre isso. As mensagens instantâneas cresceram muito, de forma a manter as famílias e amigos conectados. Os novos aplicativos apareceram para o grande público, como o Zoom, que viu crescer exponencialmente o número de seus usuários em todo o mundo. A comunicação entre os colaboradores também mudou, exigindo ferramentas digitais para manter equipes informadas, próximas, embora distantes, e motivadas. Eu vou passar agora a palavra para a Fabiana, que ela tem ótimas informações para aprofundar esses e outros pontos sobre a América Latina. Fabiana, por favor, vá em frente. Eu só queria dar um aviso. No final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas que vocês podem encaminhar pelo site ou pelo chat do aplicativo ou fazer a viva voz, tá bom? Obrigado a todos. Obrigada, Pedro, pela introdução. Obrigada, Abracom, pelo convite. Obrigada ao Carlos por dividir esse espaço também aqui nessa discussão. Bom, eu sou a Fabiana. Vou apresentar alguns dados da Comscore para vocês. Eu vou compartilhar. Acho que eu não consigo compartilhar a minha tela. Se a Nicole puder me ajudar, senão a gente... vou trazendo aqui informações para vocês. Mas vamos lá. A Nicole tem que dar autorização para você compartilhar a tela, né? Nicole, você pode fazer isso, por favor? Ok, Fabiana, vê se deu certo, por favor. Foi, perfeito. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, bom, o que gostaria de trazer para vocês é um pouco das tendências e comportamentos do digital, do que a gente acompanhou nesse primeiro semestre de 2021 e trazer alguns dados já, agora falando um pouquinho mais do final do ano. Então, para quem não conhece a Comscore, nós somos uma empresa americana, aberta na Bolsa, nós temos mais de 3.000 clientes hoje no Brasil, no mundo, e aí a gente está falando aí com agências de comunicação, com os anunciantes, então hoje a gente está espalhando os nossos dados para grande parte do mercado, e a gente está reportando hoje 44 regiões, né, 44 demografias, o que faz com que a Comscore tenha uma visão ampla de como a audiência é consumida em todo o mundo. Trazendo os dados, né, para a gente falar um pouquinho sobre Brasil. O que a gente tem aqui? Hoje eu estou falando que no Brasil, segundo a metodologia da Comscore, nós temos
Rui, você pode colocar no modo apresentação para a gente? Por favor? Eu acho que você esqueceu. Para mim, ele está aparecendo, Pedro. É? Peraí, deixa eu mudar aqui. Entrou agora como apresentação para vocês? Para mim, não. Peraí. Vamos voltar aqui. É uma questão do Zoom. Como tá? Não. Ué. Quer que eu coloque para você? Pode pôr, Pedro. Posso? Deixa eu parar Então, aqui, claro. eu vou compartilhar, tá? Eu preciso de autorização para compartilhar, Nicole. Pode tentar agora, Pedro. Legal. Vamos lá, acho que a gente está em modo PDF. Isso. Podemos seguir, Pedro, por favor. Então, vamos lá, pessoal. Sobre a população digital brasileira. Hoje, em base da metodologia da Comscore, nós estamos falando em quase 129 milhões de pessoas que estão conectadas durante um mês no Brasil. E aí, eu queria fazer uma rápida introdução para a gente falar como é que a gente chega nesses números, para quem não conhece a metodologia Comscore. Então, hoje a gente trabalha em base de painel e de tagueamento. Significa que a gente tem uma amostragem. Então, eu tenho um grupo de pessoas que está sendo observado, a gente está acompanhando a navegação orgânica desses usuários, para que a gente possa entender realmente o comportamento deles, e aí, através de uma pesquisa de extrapolação, a gente vai chegar nos dados de qual é esse comportamento para todo o território. Essa metodologia ela é global, ela se aplica tanto se eu estiver falando de Brasil, de México, para qualquer região que a Comscore estiver medindo. Então, hoje no Brasil, nós temos quase 129 milhões de pessoas conectadas através de ambas as plataformas, então, pelos computadores de casa ou do trabalho, por celulares e por tablets. E aqui a gente tem uma média de quase 4 horas do nosso dia, os brasileiros estão acessando a internet para consumir conteúdo, para interagir com as pessoas. E aí aqui eu trago para vocês um pouquinho uma visão um pouco mais quebrada dessa informação. Então, quando a gente fala ali dos 128 milhões de pessoas, quem são essas pessoas, como elas estão distribuídas, né? Então, hoje a gente tem, quando eu for olhar aqui para dados de outubro de 2021, a gente está falando de pelo menos 55% das pessoas que estão acessando a internet são homens, contra 45% de mulheres, isso no Brasil, e a gente tem uma maior penetração da internet, né, das pessoas que estão acessando no Sudeste e na região Nordeste, tá? E aí o que é legal também a gente entender, daqueles 129 milhões que eu mostrei para vocês aqui agora no começo, como é que esse número está distribuído, né? Eu estou falando que 40 milhões são pessoas que estão acessando ambas as plataformas, elas estão acessando a internet pelo celular e também pelo computador. Mas eu também tenho aqueles usuários que eles são exclusivamente móveis. Então, a gente está falando aqui de quase 80 milhões de pessoas que, dentro de um único mês, eles só estão navegando pelo celular. Em nenhum outro momento do mês, eles acessam pelo computador, por exemplo. Então, é interessante a gente trazer esse tipo de informação para a gente começar a pensar um pouco como é que as pessoas estão se comportando, né? Elas são
hoje somos todos multiplataformas, estamos acessando informação por todas as partes, mas as pessoas demonstram um comportamento extremamente móvel, né? A gente está com o celular o tempo inteiro na mão. E aí aqui eu trago uma curva de tendência, né? Se a gente for olhar desde janeiro de 2020, esse relatório aqui, esse gráfico, ele vem até junho de 2021, para a gente entender qual é a tendência das pessoas enquanto elas estão consumindo tempo na internet. Ou seja, quando a gente olha de janeiro de 2020 para junho de 2021, a gente cresceu 23% no total de minutos, né? Do que está sendo consumido em mobile, por exemplo, que é a grande... acho que a sacada disso tudo é entender que as pessoas são realmente muito móveis. E aí, se eu for atualizar esse número para vocês, agora em outubro, a gente teve mais de 730 bilhões de minutos que foram consumidos somente em aplicativos. Então, esse número ele é muito alto, né? Quando a gente olha ali em junho de 2021, esse número era em torno de 640 bilhões de minutos. Então, agora para outubro, a gente já teve um crescimento aí de 100 bilhões de minutos a mais do que a gente já estava habituado a consumir lá no meio do ano. Então, a gente está consumindo cada vez mais, estamos cada vez mais conectados. E aí é legal a gente entender, né? Estamos mais conectados, estamos gastando muito tempo, mas como estamos gastando esse tempo? Aonde estamos consumindo o nosso tempo, né? Então, entretenimento, ele é uma categoria que ela segue sendo líder pelo consumo dos usuários, seguido pela categoria de games. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue entender o tamanho das bolinhas, né? De acordo com cada categoria. E aqui a gente está falando do alcance. Então, do total da minha base, da minha população, como é que as pessoas estão consumindo isso, né? E o tempo que elas estão gastando por visita. Então, em entretenimento, a gente tem uma média de minutos por visita. Então, cada vez que eu acesso um determinado site ou um determinado aplicativo, eu tenho uma média que é um pouco mais alta aqui quando eu estou falando de entretenimento e de games, baseado no consumo de tempo. Mas aí é legal a gente destacar aqui, apesar da gente estar consumindo muito entretenimento, a gente está navegando muito nas plataformas de games, as pessoas, de modo geral, esse dado aqui ele é Brasil, mas mais para frente a gente vai trazer dados de América Latina, a gente consegue entender que rede social é a categoria que ela está crescendo, ela continua a crescer e as pessoas estão cada vez gastando mais tempo em redes sociais. Então, se a gente for olhar esse gráfico aqui, né, as barras em azul, eu estou falando da quantidade de pessoas, né, de usuários em milhões, e a linha em laranja eu estou falando em minutos. Então, se a gente for ver, olha a diferença que a gente tem, né, olha a curva de crescimento quando eu estou falando de rede social, do tempo gasto em rede social versus o tempo gasto em outras categorias que tenha basicamente aqui a mesma quantidade de pessoas, né? Então, as pessoas estão, por exemplo, eu tenho praticamente o mesmo volume de pessoas que estão acessando sites de entretenimento, de notícias, bem como de redes sociais, mas se a gente for ver o tempo que as pessoas estão gastando em rede social, esse tempo é muito grande. As pessoas estão se envolvendo. E aí é interessante a gente pensar, mas elas estão se envolvendo em quê? Em quais plataformas? Como é que elas interagem com esse tipo de conteúdo? E aí aqui eu trago, né, mais uma análise em relação ao tempo, frisando essa questão realmente do mobile, né? Aqui a gente está falando dos minutos consumidos somente em aplicativos. Então, se a gente faz um comparativo de 2020 para 2021, a gente vê que esse tempo ele continua crescendo, né? Ele tem ali 9% a mais entre esses períodos durante o ano, né? Entre esses 2 anos. E aí, quando a gente fala do total de minutos que foram consumidos no mobile, se a gente for olhar agora para o mês de outubro, eu estou falando de 10 bilhões de minutos que foram consumidos somente em aplicativos móveis, fora o tempo que é gasto através, né, da navegação pelo browser, no celular, por tablets e também pelos computadores que as pessoas estão acessando normalmente. E aí o que é legal a gente entender, né? A pessoa, né, as pessoas, elas são extremamente móveis nesse sentido, e aí aqui a gente faz um comparativo exatamente para a gente entender qual que é a proporção disso. Então, 90% das pessoas
estão consumindo, né, o maior tempo no mobile. Se a gente for comparar aqui por mês, a gente olha que as pessoas estão gastando muito mais tempo no mobile, né? Aqui a gente tem 90%, ele é gasto dentro dos aplicativos ou da navegação de browser, versus a navegação que a gente tem aqui de desktop. Então, isso também nos faz pensar qual tipo de estratégia a gente começa a ter, né? Vale a gente pensar muito mais num cenário móvel, quando a gente for fazer uma estratégia de comunicação, ou vale a gente pensar num cenário multiplataforma, que obviamente é muito importante. Nunca podemos, né, parar de pensar no desktop, mas a gente tem que focar que as pessoas realmente elas estão gastando aqui 90% do tempo de navegação está focado no mobile. E aí eu trouxe aqui mais um dado interessante que é a gente entender. Ok, somos muito móveis, mas quais são os principais aplicativos que as pessoas estão acessando durante um período, né, durante um mês ou durante esse ano todo? Então, obviamente, a gente tem aqui alguns aplicativos de mensagens instantâneas, os aplicativos de redes sociais, novos aplicativos que surgiram não faz muito tempo, né, que vem para essa parte de entretenimento, mas dentro de redes sociais. E a gente tem também aqui os aplicativos de consumo de vídeo, né, de streaming, e também de compra de varejo online. E aí um dado que é interessante a gente está falando que as pessoas são muito móveis. E aí quando eu penso no consumo de vídeo, as pessoas estão consumindo vídeo pelo celular ou elas continuam consumindo vídeo pelo desktop? Né? Então, aqui esse dado ele é super importante para a gente entender que, sim, o usuário ele passa a consumir mais tempo, né, mais vídeo através do celular. Então, o celular ele está impulsionando o tempo de navegação como um todo, bem como novos comportamentos, como, por exemplo, consumir mais vídeos através dos nossos celulares ou tablets. E agora eu entro aqui para trazer um pouquinho de alguns dados para vocês sobre Latam, para a gente ter uma ideia de qual é o tamanho desse universo, né, com quem estamos falando. Então, aqui a gente trouxe alguns dados, considerando setembro de 2021, para a gente entender realmente o universo. Então, quando a gente fala do mercado mexicano, a gente tem quase 70 milhões de pessoas que estão acessando a internet, né, pelo celular ou pelo computador. Quando a gente fala aqui de Argentina, são 35 milhões. Depois a gente tem 27 milhões e 15 milhões chegando no Chile. E aí, depois no gráfico aqui do outro lado, no gráfico de pizza, a gente consegue entender como é que as pessoas estão gastando esse tempo, né, de acordo com as regiões. Então, obviamente, México, a gente tem uma população maior, acessando quase 70 milhões de pessoas, e aí 53% do tempo gasto está sendo pelos mexicanos. E aqui eu queria trazer um destaque exclusivamente para Brasil e México, que são países que eles são exclusivamente móveis, né? Então, quando eu comentei com vocês lá no início de que o usuário ele está acessando por multiplataforma, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, mas quando a gente olha exclusivamente aqui para Brasil e para México, seguido de Colômbia e Chile, a gente entende que esses são comportamentos que são muito mais móveis, né? Então, 70% dos brasileiros, esse dado aqui ele é de junho de 2021, eles são exclusivamente móveis, seguido de 60% dos mexicanos. Então, a gente consegue entender que as pessoas, né, como é que elas estão dividindo esse tempo e a quantidade de pessoas que estão acessando exclusivamente pelo celular ou não. E aí é legal a gente trazer também aqui, a gente entender ok, estamos navegando, mas que tipo de conteúdo a gente está consumindo, né? Então, a gente olha aqui para México, para Argentina, para Colômbia, e aí a gente faz um comparativo, uma variação de julho de 2020 para julho de 2021, e a gente vê quais são as principais categorias e o crescimento dessas categorias, né? Então, se a gente for focar aqui na Argentina, as pessoas estão buscando muito mais conteúdo, estavam buscando, né, nesse período que a gente analisou, conteúdo de insights de hotéis, resorts, cruzeiros, viagens online. Então,
que a gente pode tirar dessa informação, né? Aqui esse dado ele é de julho, então ainda estamos numa pandemia, mas em julho a gente ainda estava num período mais crítico. E o que a gente consegue entender? As pessoas estavam talvez já procurando informação, né? O que elas vão fazer daqui para frente? Como é que elas vão se comportar nesse período? E as pessoas estavam, né, talvez um pouco mais em casa, mudaram um pouco o hábito de consumo, quais categorias elas estavam consumindo. Então, a gente consegue entender isso. Quando a gente olha para México, a gente tem aqui sites de pesquisa, né, de trabalho, de busca de trabalho, por exemplo, que foi uma categoria que cresceu bastante. Então, as pessoas também estavam olhando para esse tipo de informação, né? Então, aqui a gente consegue ter um overview dessas principais categorias que cresceram nesses principais mercados de América Latina. E aqui eu trago algumas informações que é para a gente pensar como as pessoas pretendem se comportar daqui para frente. E o que é legal a gente entender, quando a gente fala aqui dos millennials, né? Eles possuem a maior intenção de viajar nos próximos 12 meses. Então, essa pesquisa aqui da Comscore, ela é de abril de 2021. Então, lá em abril, quando a gente chegou nessa conclusão, pelo menos 37 milhões de pessoas diziam que pretendiam viajar de avião nos próximos 12 meses, né? E aí a gente consegue entender aqui a diferença, inclusive, entre geração Z, os millennials, geração X e os baby boomers, que são as pessoas mais velhas, né? Com mais ali de 45 anos. Então, o que as pessoas pretendem fazer quando a pandemia baixar e as coisas começarem a melhorar? Então, aqui a gente já entende que esse é um principal ponto. As pessoas pretendem viajar. Outra informação legal também as pessoas preferiam ficar em casa ou sair, e elas preferiam ficar em casa e fazer uma reforma, mudar alguma coisa em casa, ou elas preferiam ter encontros online, né, através dos aplicativos. Como é que as pessoas se comportam? Então, a gente tem aqui 108 milhões de pessoas que declararam e disseram que a minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu prefiro ficar em casa, né, do que sair. E aí, essas pessoas que declararam isso, aonde elas estão consumindo conteúdo, por exemplo? Então, elas estão acessando sites categorizados, né, como sites de arquitetura. Então, provavelmente estão fazendo alguma coisa em casa. A gente sabe que nos últimos meses as pessoas passaram a mudar algumas coisas dentro de casa, tivemos que nos readaptar. Mas aí a gente também tem 34 milhões de pessoas que disseram que pretendem sair, né, para restaurantes e bares, para irem beber, que utilizam os aplicativos de encontro online. Então, a gente começa a comparar diferentes comportamentos durante esse período e o que as pessoas pretendem fazer nos próximos meses. Um outro dado também muito legal que a gente começa a pensar sobre o mercado, né? E aí, se a gente for olhar para uma ótica de comunicação, carros novos e seminovos, eles são objetos de desejo. Então, 19 milhões de usuários declararam que eles têm a intenção de comprar um carro nos próximos 12 meses, né? Então, agora, entre 2021 e início de 2022, a gente tem aí 20 milhões de pessoas que desejam comprar um carro. E desses usuários, quase 10 milhões vai ser o primeiro carro dessa pessoa, né? E aonde que eles estão buscando informação? Então, aqui no Brasil, em específico, eles estão navegando em sites, né, na parte de busca de carros ali na OLX, dentro do UOL, que é um grande player, e carros, Web Motors, Auto Esporte. Então, esses são os principais players que as pessoas estão navegando quando dizem ter a intenção de comprar um carro nos próximos meses. E um outro ponto interessante é a gente saber que as pessoas estão preocupadas, obviamente, com o meio ambiente. Então, aqui, 92 milhões dos usuários, eles se preocupam com poluição e com o congestionamento causado pelos carros. Então, carros elétricos é uma tendência, né? Como é que as pessoas estão se comportando com isso? E aí, aqui, aproveitando que a gente está num dia de Black Friday, eu trouxe alguns dados para a gente começar falando também de e-commerce, né? Então, 73 milhões das pessoas na internet, dado o Brasil, elas estão acessando a categoria de e-commerce, né? Isso significa que a gente tem 90% de cobertura na categoria, né? De retail, de varejo.
E aí, quando a gente olha aqui, né, para onde essas pessoas estão passando maior tempo delas, né, a gente tem aqui uma lista dos principais sites, então, onde elas estão navegando. E é interessante também a gente entender o poder de compra desses usuários, né? Então, a gente tem aqui 50% está na mão da classe AB, 41%, né, quase 42% na classe C, e 9% do poder de compra na classe D e E. Aí eu trago aqui para vocês quais são os principais sites de varejo, né, que a gente está medindo no Brasil e qual foi o crescimento que eles tiveram aqui no primeiro semestre de 2021. Então, basicamente, para a gente entender como é que vem se comportando, né, a gente tem uma linha laranja aqui que chama um pouco a nossa atenção, que é do Shopee, que é um player relativamente mais novo no mercado, então que a gente vê uma ascensão dessa audiência. E aí eu trago aqui números de anúncios publicitários. Então, para a gente entender também como é que está funcionando a parte de publicidade, né? Isso aqui eu estou falando exclusivamente de desktop, tá bom, pessoal? Então, até julho, a gente tinha ali 10 bilhões de impressões que estavam sendo veiculadas. E agora, o último dado de setembro, a gente continua nesse patamar de 10 bilhões de impressões veiculadas em desktop, isso sem pensar na parte móvel. Então, aí, como que vai ser, né, agora os próximos meses, pensando em outubro, novembro, Black Friday, como é que isso vai funcionar? Já pensando no final do ano, Natal, que as coisas começam a retomar, como é que esse mercado de publicidade, de anúncios mesmo, vai se comportar? Então, isso é mais uma provocação para a gente pensar depois e discutir no futuro. E aí, agora eu trago alguns dados sobre social media, porque, como falamos, é uma categoria crucial, foi a categoria que as pessoas gastaram mais tempo, né, durante os últimos tempos, durante os últimos meses. E aí, como é que isso está acontecendo? Aqui, esse dado eu trago exclusivamente de Brasil, pensando no primeiro semestre de 2021, eu tenho aqui quase 20 bilhões de ações nesse primeiro semestre, nos primeiros 6 meses do ano. O que são ações? Então, qualquer comportamento que a pessoa tem ali nas redes sociais. Então, se ela curtiu uma postagem, se ela compartilhou uma postagem, se ela comentou uma postagem, isso é considerado uma ação. Então, foram 20 bilhões de ações que as pessoas estavam fazendo nas redes sociais. Tá? E aí, isso em base do quê? De quase 5,5 milhões de postagens que foram feitas, né, de conteúdo, e aí a gente teve ali quase 318 milhões de compartilhamentos. Mas é legal a gente trazer esse dado e começar a olhar tanto para, não somente para o Brasil, mas para a América Latina. E aí, quando a gente olha aqui para as principais plataformas de redes sociais, né, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Como é que essa interação é feita, né? Então, se a gente olhar aqui, Brasil e Colômbia, a interação, né, o engajamento dos usuários entre Facebook e Instagram, ele é muito próximo, né? A gente tem uma diferença aqui de 3%, mas quando a gente olha para outros países, como Argentina e Chile, a gente vê que o Instagram, ele está disparado na frente, né? A barrinha rosa aqui, a gente consegue ver a diferença na Argentina, né, de 25% das interações para Facebook versus ali quase 70% no Instagram. Se a gente for olhar depois para Peru, é completamente diferente. No Peru, as pessoas estão muito mais interagindo ali no Facebook. Então, é legal a gente ter esse mapa para a gente entender que diversas regiões de América Latina possuem comportamentos completamente diferentes, né? Como é que a gente lida, como é que a gente faz a nossa comunicação em base de regiões diferentes, com esses comportamentos que são completamente distintos, apesar de estarmos falando das mesmas redes sociais. E aí, o que é legal também a gente entender é sobre a parte de branded content, né? Que são aqueles conteúdos patrocinados, né? Que as marcas ali estão criando conteúdo exatamente para entregar alguma informação extra. Então, quando a gente olha aqui para o Brasil, né, a gente vê que houve um aumento desse tipo de publicação, se a gente for comparar lá desde 2018 até o primeiro semestre aqui de 2021, a gente vê que essa tendência ela continua crescendo. Então, a gente saiu ali de
4% em 2018, a gente chegou aqui quase no 6%, isso somente no primeiro semestre de 2021. Então, quando a gente fechar o ano, esse número vai ser ainda maior, né? A tendência é que ele seja ainda maior. Então, se a gente for olhar Brasil e México, eles têm um comportamento muito parecido com isso. Todos os países crescem aqui, né? Mas eu destaco o Brasil com a maior porcentagem aqui de publicações de conteúdos patrocinados. E aí é legal a gente entender que, ok, nós temos conteúdos que são patrocinados, né? As marcas estão incluindo esse tipo de informação, né, da sua marca dentro de conteúdos diversos. Mas quais são as principais categorias de anunciantes que mais trabalham com isso? Então, se a gente for olhar aqui, a gente tem a categoria de varejo, considerando também tecnologia, bens de consumo, principalmente a parte de saúde, esportes, automóveis e bens de consumo, pensando na parte de alimentação. Então, a gente consegue destacar aqui que essas são as principais 5 categorias de marcas que estão fazendo conteúdo patrocinado. Então, se somos uma marca dessas 5 categorias ou trabalhamos com marcas dessas categorias, é legal a gente começar a pensar em conteúdo patrocinado, porque essa é uma tendência que a gente está vendo em América Latina. E aí, para finalizar aqui o que a gente está falando sobre audiência em rede social, focando na parte de tecnologia, então, como as pessoas estão interagindo com páginas, né, de tecnologia, e aí eu trago essa informação focando no Chile. Então, é legal a gente entender também que horas a minha audiência ela vai interagir melhor comigo, né? Então, se a gente for olhar aqui o exemplo de Chile, o horário das 5 da tarde às 8 da noite, de final de semana, e as segundas-feiras de manhã, são os horários que as pessoas estão interagindo mais. Então, se eu for pensar como marca, ou se eu for, né, pensar na minha comunicação de modo geral, é legal a gente entender isso. Quando é que eu devo falar com essa pessoa? Quando ela está mais apta a receber essa informação, porque ela tende a estar engajando mais com o meu conteúdo, né? Então, esse daqui ele é um mapa de calor que a gente consegue olhar. Nesse caso, a gente está olhando para o mercado chileno, mas a gente consegue fazer esse tipo de análise para toda a região. E aí, isso é muito importante, porque ajuda a gente a definir, principalmente, né, os nossos próximos passos quando a gente está pensando em comunicação. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu deixo a palavra aqui com o Carlos para que a gente converse um pouco mais sobre essa parte de redes sociais. Gracias, Fabiana. Pedro, no sé si querés decir algo o... Ô, Carlos, vai em frente. Bueno, gracias. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Gracias, Fabiana. Hace muchos años que desde Mazatlán tenemos relación con Comscore y pese a que nuestro foco no está en lo publicitario, como vemos todas las agencias de publicidad siempre cuentan con la información de ellos. Para nosotros, desde hace años, el concepto de comunicar basado en datos es muy importante, ¿no? Entonces, es lo primero que traigo a este espacio para compartir con ustedes. Déjenme contarles muy rápido que hace 27 años fundé Mazatlán Comunicaciones. Bueno, con Pedro somos amigos hace casi tantos años y con otros colegas de Brasil. Hemos empezado a trabajar con temas de relaciones con los medios, imprensa. A nosotros nos gusta hablar de que nuestro foco está en las comunicaciones, pero claramente hay 2 drivers que tienen que ver con PR y con lo digital, que es lo que estamos desarrollando con mucha fuerza. Hoy con más de 100 funcionarios en Argentina, somos más de 140 en Latinoamérica, y hemos trabajado en estos años con más de 600 clientes, ¿no? Y bueno, sabe Pedro y los colegas de Abracom que yo este año empecé a desarrollar contenidos, como muchos de ustedes, uno tiene ganas de
de compartir sus conocimientos. Pensaba hacer un libro y definitivamente dije que no. Y como comentó Pedro al principio, este año empecé a generar contenidos bajo el concepto de rockear las comunicaciones y hablar del poder de la tecnología en la transformación comunicacional. Cuando hablo de rockear tiene que ver con sacudir, tiene que ver con aprender, desaprender y reaprender todo el tiempo, ¿no? Hablo que lo único constante es el cambio y en este caso nosotros como comunicadores tenemos que registrar lo que va pasando en la realidad. Entonces aquí, digamos, hay algunas cositas que quiero compartir y por supuesto abrirlo a preguntas también, a compartir con ustedes la experiencia que uno tiene en Argentina y en otros varios países de Latinoamérica, ¿no? Estamos viviendo varios cambios de paradigmas. La pandemia generó una aceleración de la curva de la transformación digital y de eso se trata. Entonces, simplemente quiero refrescar algunos conceptos iniciales, ¿no? Cuando hablo, y les muestro así este gráfico pequeño sobre el ecosistema digital, digo que nosotros estamos en el centro, ¿no? Nosotros como personas, como individuos, y que formamos parte de grupos, grupos de personas, de colegas, hoy aquí reunidos en Abracom, pero nosotros que somos individuos, que estamos en grupos, en empresas, también formamos parte de países, y esos países están en el mundo. Y lo que nos está pasando es que tenemos cambios de paradigmas que nos están sacudiendo y que cambian en la sociedad del conocimiento la forma en la que nos comunicamos, que hacemos los negocios, en que se gestionan los gobiernos y en el equilibrio internacional. Entonces, por ahí quiero enfocarme un poco en estos temas. Me parece importante porque todo lo que nos pasa sobre la sociedad del conocimiento y sobre el cambio de paradigma. No es solamente que la gente hace cosas porque se le ocurre o nosotros comunicamos porque pensamos que esto está bien o está mal. Lo que estamos haciendo tiene que ver con lo que este mundo y este cambio de paradigmas nos está llevando. Entonces, por ahí me voy a detener más en un par de estos conceptos, en cómo nos comunicamos y cómo hacemos negocios. Y Fabiana nos mostró una foto del crecimiento, o sea, digital siempre sigue creciendo, o sea, no hay una diferencia entre digital y analógico. Nuestra vida es una y está atravesada por la tecnología. Hoy prácticamente el 70% de las personas en el mundo estamos conectados. Entonces, ahí tenemos que ver un par de cosas, ¿no? Cómo estamos conectados, la calidad de nuestras conexiones, porque eso también, además de permitirnos pasar, o sea, en la brecha digital, ¿estamos conectados o no estamos conectados? El tema es, ahora, los que estamos conectados, ¿cómo tomamos ventaja? Y eso tiene que ver con las ventajas competitivas también que tienen las empresas, las organizaciones y los países. Desde el punto de vista de los negocios, está claro que la pandemia hizo que se aceleraran muchos años en la evolución. Si ustedes recuerdan, hace 5 años estábamos diciendo que en 20 años los trabajos que tuvieran nuestros hijos probablemente serían muy distintos a los que nosotros conocemos. Bueno, la pandemia nos hizo viajar al futuro. Entonces, de ahí cuando vemos en los datos de Comscore, digamos, el crecimiento entre entretenimiento o en consumo, es interesante contrastarlo contra algunas realidades. Por ejemplo, hace algunas semanas en Argentina tuvimos nosotros le llamamos el Cyber Monday. En vez de tener el Black Friday, tenemos 2 fechas en el año, el Hot Sale y el Cyber Monday. Y
y déjenme contarles que entre las categorías que más crecieron, o sea, los que más el top 10 de las categorías que más vendieron unidades, en la primera está alimentos secos. Alimentación básica. O sea, cuando empezó el comercio electrónico, empezó a crecer, obviamente lo que se compraba era tecnología, viajes. Después empezó a desarrollar, años después, moda. O sea, la pandemia hizo que todos los supermercados pudieran abastecer a las personas. Entonces, hubo un rápido crecimiento en ese espacio. También materiales para la construcción. Obviamente que todo lo que es accesorios para computación, informática, crece porque estamos todos en casa, home office, más allá de la pandemia que no nos dejaba movernos, y uno tenía que mejorar el tipo de conexión. Pero también lo que tiene que ver con el hogar. O sea, lo que está pasando en el mundo digital tiene una relación obviamente directa con lo que nos está pasando en la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es registrar eso y entender dónde estamos y dónde hay oportunidades también de comunicación. Obviamente que ahora estamos en un momento de viajes, estamos en época, sobre todo en el Cono Sur, de verano, y digamos, todos queremos salir de casa también. Ahora, ¿cómo utilizar todo el tema de esta comunicación basada en datos? O sea, sabemos que nuestros consumidores, nuestros clientes, nuestras audiencias están más cerca de hacer clic para encontrarnos. Cuando no estaban conectados no podían hacer clic en ningún lado. Entonces sabemos que hoy tenemos más audiencia. Fíjense el gran crecimiento, como decía Fabiana, que tuvo toda la participación en las redes sociales. Entonces ahí nos da no solamente la oportunidad de pensar en contenidos patrocinados, de hacer publicidad online, sino de comunicar, de relacionarnos, no solamente a través de los medios, sino con todos los conceptos que hablamos de brand journalism, de content marketing, de trabajar con influencers, de crear contenidos nosotros como comunicadores, con nuestros clientes, con las empresas, para generar una relación directa con el consumidor, con la audiencia. Y algo que yo trato de sintetizar, porque cuando uno habla de comunicación basada en datos hay mucha bibliografía, yo digo, primero, saber preguntar qué es lo que quiero a través de herramientas. Hay muchas herramientas de social listening, donde uno lo que tiene que hacer son queries, pero por otro lado también es descubrir, es encontrar herramientas o plataformas que nos permitan encontrar patrones de comportamiento que entonces luego nos permitan, a partir de entender qué es lo que estamos analizando, poder enfocarnos en los targets que nos interesan para poder decir, para poder contar, para poder falar lo que la gente también está esperando, y obviamente poder accionar, hacer, tener una participación con nuestra comunidad. A mí me parece que es muy importante todo esto para nosotros, desde la comunicación, desde las relaciones que hemos hecho y construido siempre con empresas, con medios. Y acá digo, como una nube de tags, ¿no? Poder aprender de todo esto, poder escuchar, poder encontrar técnicas, poder detectar, poder usar software, poder entender antes de hablar, para mejorar la forma en la que nosotros nos comunicamos. Y ahí hay algo que no es nuevo, y a mí me encanta, que se escribió en el año 99, que es el Manifiesto Clutrain. El Manifiesto Clutrain dice que el mercado son conversaciones, ¿no? Y habla de la importancia de escuchar antes de hablar, pero también de usar el humor, de hablar con humildad, de dialogar con las audiencias. Y esto es un gran desafío para nosotros, ¿no? Yo creo que muchas veces este tipo de cosas nos olvidamos cuando estamos trabajando, cuando estamos en la vorágine con nuestros clientes,
cuando las empresas son muy grandes, cuando hay muchos problemas, me parece que esto de poder registrar, y el registro de la pandemia es, la gente está en su casa, todos nos estamos planteando cómo vamos a trabajar, si vamos a si vamos a volver a la oficina, si van a ser oficinas flexibles, si vamos a estar mucho tiempo en home office. Creo que estas son grandes oportunidades. Y lo que ha pasado en los distintos países es que la gente ha valorado mucho a las empresas que han tenido una actitud positiva y propositiva en esta pandemia. De hecho, hay un estudio de Edelman que muestra cómo este año, el estudio de confiabilidad de los medios, donde justamente en este último año quienes más crecieron en la confiabilidad fueron las empresas. Yo creo que para nosotros esto es una gran oportunidad. Entonces, la pandemia nos aceleró al futuro. Con mayor o menor oportunidad de calidad tecnológica, cada vez somos más los que estamos conectados. Tenemos una gran oportunidad. Lo que siempre digo es, a mí me gusta hablar de las comunidades afectivas, de las comunicaciones afectivas. Cuando uno estudiaba, en la época universitaria, le enseñaban comunicaciones efectivas, ¿no? Es como decir las cosas en el lugar correcto, apropiado. A mí me gusta hablar de lo afectivo y trazo tres puntos importantes. El intelectual, que es todo lo racional que comunicamos. Hablo y me señalo el corazón, ¿no? Lo afectivo, que tiene que ver con las relaciones, con el engage, con la credibilidad, con la reputación. Y hablo me apunto al bolsillo, a la billetera, a la plata, hablo de lo transaccional. El equilibrio de estos tres puntos, el intelectual, el transaccional y el emocional, son las comunicaciones afectivas. Yo apuesto muchísimo, sobre todo en nuestra región de Latinoamérica, a que desde las comunicaciones corporativas, desde las empresas, podamos generar esa relación con los clientes que nos pone a un clic de distancia. No solamente tenemos que parecer buenos, tenemos que ser buenos, tenemos que entregar calidad. Y gracias a las redes sociales, la gente es la que dice, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Entonces, yo siempre digo que tenemos que nosotros ponernos en usuarios antes que en comunicadores, porque va a ser mucho más fácil entender cómo tenemos que comunicar, ¿no? Hablamos a la gente, en el lenguaje de la gente. Y Latinoamérica está preparada hoy para recibir esos mensajes y para construir relaciones. El tiempo va a decir la verdad. Bueno, Pedro, esto tiene que ver un poco con lo que hablamos, lo que yo tenía ganas de compartir. Desde mi Rockear las Comunicaciones, yo pretendo generar un espacio justamente de conversación y donde podamos ver no solamente los estudios, la matemática, los algoritmos, sino no perder la calidad y la capacidad de hablar personas con personas, ¿no? Creo que es la forma de construir. No solamente en el comercio, no solamente en la gestión de gobierno, sino en lo que tiene que ver con educación. Necesitamos pueblos educados, gente inteligente para poder tomar buenas decisiones y no gente que no piense, ¿no? A todos nos importa que nuestros países crezcan, que nuestros hijos sigan viviendo en nuestros países. Vivimos muchas crisis en Latinoamérica y creo que nosotros tenemos un rol muy importante, ¿no? Por eso creo que no es solamente prepararnos para vender más, sino para llegar al corazón de la gente y dotar también a las empresas que no solamente lideren por incrementar sus ingresos, sino por compartir sus conocimientos, porque estamos viviendo una época de colaboración, de cooperación, y creo que eso es una gran oportunidad para nosotros. Perfeito, Carlos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Fabiana. A gente está abrindo agora para perguntas. Por favor, podem colocar suas perguntas no chat ou, se preferir, podem fazer suas perguntas diretamente
para o Carlos e para a Fabiana. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou dirigir inicialmente ao Carlos, que é o seguinte: Carlos, há alguns anos nós tínhamos poucas mídias, né? Basicamente tínhamos TV, rádio, jornais, revistas, né? Você é mais novo do que eu, não deve se lembrar disso, né? Sí. Mas eu me lembro bem. E também nós tínhamos poucos canais para o consumidor se manifestar, para as pessoas darem suas opiniões. Hoje, nós temos centenas de meios de comunicação, né? Onde os consumidores podem dar suas opiniões nas redes sociais, nos blogs, no WhatsApp, em vários meios de comunicação. Como é que as marcas devem se posicionar para gerir esse cenário? E, principalmente, se a marca está interessada em América Latina, o que ela tem de pensar de diferenças entre os vários países, né? Justamente tiene que ver con todo lo que estaba hablando y que es construir relaciones. Desde el punto de vista de, justamente, mira, hay un refrán que dice no hay que solo ser, sino parecer. Yo lo digo al revés, ¿no? Porque en la comunicación que cambió, o sea, la comunicación era emisor, receptor, feedback. Hoy eso está multiplicado por N, donde las audiencias son los que multiplican, y el rol que tenemos todos como prosumidores, el prosumer, es el que justamente, siempre pongo un ejemplo, un hotel, un viaje, una empresa de viajes, siempre muestra todo la parte linda, la parte más emocionante, lo más bello, pero lo interesante, digamos, cualquiera de nosotros cuando va a viajar le pregunta a otro, o ve las redes, a ver, este destino está bueno, este hotel cumple con lo que dice. Entonces, por un lado, la brecha que hay entre ser y parecer cada vez tiene que ser más corta. Antes era fácil mentir, para decirlo en pocas palabras. Hoy la mentira tiene patas cortas. Entonces, la verdad, por eso tiene que ver, estamos hablando no solo del storytelling, sino del story being. O sea, es ser. No perfecto, no hace falta de ser perfectos. Por eso, por supuesto que uno lo tiene que adaptar a cada tipo de compañía. No es lo mismo una empresa, un hotel, una empresa de viajes, una empresa de tecnología, una empresa que vende calzado deportivo, que una que fabrica tubos sin costura para la construcción. Pero digo, en lo que justamente es ser partícipe, y la comunicación, siempre hablo que está la parte de publicidad, marketing y relaciones públicas, ¿no? Digo que la publicidad te vende y te genera un call to action, o sea, un interés. El marketing te genera ese call to action para hacer clic y poder comprar. Y las relaciones públicas lo que construyen son justamente relaciones de largo plazo. Creo profundamente en el ecosistema de todas las formas de comunicar, pero la base tiene que ver con la construcción de relaciones. Y en respecto a lo que vos me preguntás sobre Latinoamérica, a ver, ustedes tienen clarísimo, en Brasil prácticamente es un continente dentro de América Latina, con otro idioma, con una cultura. Por eso, Pedro, bueno, además de desarrollar nuestra amistad, hemos cultivado también la posibilidad de hacer negocios. Hay algo que es la cultura. Está el global think y el local touch. Entonces, las palabras no son las mismas, los idiomas no son los mismos, y por más que hablemos todos español, los modismos no son los mismos. Entonces, es como cuando uno habla, cuando uno ve algunos canales de televisión y dicen, bueno, hablas en el español neutro, híbrido, es eso, es neutro, híbrido, pero uno tiene pasión, uno quiere que le falen en su propia lengua, su propio lenguaje, uno quiere que le falen como uno es, no en neutro. Entonces, esa es la capacidad que tiene cada compañía de ser local en cada lugar. Obviamente que eso cuesta dinero, pero si uno puede, by the book, puede pensar, hay algo regional y hay algo local. Las marcas que tienen la posibilidad de ser local en cada lugar tienen una gran ventaja. Y por otro lado,
antes de hablar hay que escuchar. El registro de qué es lo que necesita y quiere la audiencia es absolutamente fundamental. Carlos, obrigado. Fabiana, você falou um pouquinho de um dos slides de como interage a audiência na América Latina, né? E essas interações, elas mostram as diferenças regionais e são importantes. Na Argentina e no Chile, o Instagram tem uma grande vantagem, enquanto no Brasil e na Colômbia, a diferença para o Facebook é pequena. Ao mesmo tempo, no México e no Peru, o Facebook tem mais interações. Essa é para você, Fabiana, e para o Carlos. O que leva a essas diferenças? Quer dizer, por que na Argentina e no Chile o Instagram é mais importante ou recebe mais interações do que no Brasil? Por que o Facebook é mais usado no México? Eu sei que o Carlos tem uma grande experiência nesses países, ele pode comentar. Agora eu queria ouvir você também, Fabiana, se você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso. E pensando, né, aqui olhando pelo lado da Comscore, o primeiro para a gente é entender o universo, né? Então, realmente, quantas pessoas a gente tem ali, falando do mercado mesmo, que estão acessando cada uma dessas plataformas, né? Qual que é o universo que a gente tem para atingir. E aí, acho que muito do que o Carlos trouxe, que é realmente as diferenças culturais, né? Como é que as pessoas se comportam em diferentes plataformas, em diferentes regiões. E acho que isso é o que vai pautar, inclusive, a comunicação, né, das marcas que têm presença em América Latina ou marcas que estão em determinados países. Mas é exatamente isso, entender como é que aquele público daquela região se comporta e aí o que a gente vai fazer em cima disso. Pedro, yo te pregunto al revés, ¿por qué Orkut estaba en Brasil y no existía en otros países de Latinoamérica? Es cultura. Essa é uma grande incógnita. Bueno, gracias a Dios aún tenemos cosas inexplicables. No tengo la respuesta formal, pero digo, para no profundizar, creo que sí tienen que ver con cuestiones culturales, con la idiosincrasia. Por ejemplo, en Argentina, Twitter digamos, es poco el alcance, pero es muy intenso. O sea, los canales de televisión mencionan a Twitter porque es donde está la discusión política y donde se generan las noticias, donde, digamos, el presidente de la nación comunica. O sea, no hay mucha gente que lo tenga, pero todos se hacen eco de Twitter. Entonces, no podría decir que Twitter no es importante. ¿Ok? Facebook. ¿Qué pasó? Fue la primera red social prácticamente que estuvo en Argentina. Pero empezaron a crecer los niños y los jóvenes. Como sus papás están en Facebook y los niños no quieren estar donde están sus papás, se mudaron a Instagram. Ahora, eso es lo que decimos en la calle. No está en los estudios de Comscore o en la de otras compañías. ¿Ok? Creo que tiene que ver con la idiosincrasia. Y la verdad que es maravilloso también, digamos, creo que ninguna red tiene comprada su audiencia. Quai hace varios años que es importante en Brasil y se lanzó hace 6 meses en Latinoamérica y está creciendo a un ritmo muy acelerado. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Lo que sí sé y creo es que nosotros como comunicadores tenemos que estar preparados para estar donde está la gente. Sim, acho que complementando, Carlos, o Quai está no Brasil há muito tempo, mas ele ganhou muita força nesse último ano. Então, é engraçado a gente pensar nisso também, né? É uma plataforma que já estava disponível, mas ganhou relevância, muito mais relevância durante esse segundo ano, basicamente, de pandemia, né? E o que você traz do Twitter também, acho que é exatamente isso, é entender que cada plataforma ela vai ter basicamente um objetivo, né, dentro da nossa comunicação, e como é que a gente vai atingir esse objetivo. Então, dependendo do que a gente precisa, o que a gente precisa comunicar e como a gente quer comunicar, a gente precisa escolher uma plataforma ou outra. E acho que por isso é tão importante a gente ter dados para embasar a nossa decisão. Muito bem. Você sabe que até hoje os brasileiros têm saudade do Orkut, né? Pelo menos alguns. Mas uma outra coisa que a gente nota, né? É que o que me parece é que nós não temos muito mais, não importa muito ao consumidor de onde vem a informação, né?
Alguns anos atrás, nós dizíamos assim, não, essa informação ela vem do Clarim, na Argentina, e isso é importante, e certamente ainda é, ou do El Mercúrio, no Chile, isso é importante, ou do Estado de São, ou da TV Globo, no Brasil, isso é importante. Mas hoje, me parece que o consumidor é menos importante de onde vem a informação e de que formato vem. Se ele é um brand content, se ele é uma notícia, se é um anúncio. Vocês acham que isso está acontecendo e como é que a gente lida com isso? Como é que o que as marcas devem fazer para evoluir e para fazer essa comunicação afetiva que você se refere, Carlos? Pedro, creo que eso es uno de los temas clave con los que tenemos que trabajar nosotros cada día, porque primero, déjame dar vuelta el tema, no hablarlo desde los medios, sino desde la gente. La gente, las personas, son inocentes. O sea, parto desde ese lugar, parto desde la audiencia. Entonces, si a la gente le decís algo, la gente lo cree. Vamos a decirlo, digamos, como algo básico, ¿no? Nivel 1. Por ahí es algo más intelectual, decir, registrar la calidad de esa fuente. Para mí, definitivamente, es importante el periodismo independiente y también es importante, digamos, entender cuál es la línea editorial que cada uno tiene, porque cualquiera puede decir algo y lo que tenemos que, para mí es obligación nuestra, a nuestros hijos, digo, cuando digo a nuestros hijos, digo a los que queremos, es decirle que todo lo que está en Internet no es cierto. Entonces, se aprovecha de la inocencia de la gente para crear noticias falsas, por un lado, pero por el otro lado, ni siquiera desde hacerlo con mala intención. A veces se malinforma por estar mal informado. Para eso creo que se desarrollan comunidades. Bueno, en Argentina tenemos Chequeado, que hay en Brasil también, digamos, para cosas, digamos, por ahí importantes de la sociedad. Creo que, no estoy seguro de lo que digo, pero por ahí muchas veces lo que sí sé y creo es que uno tiene que tener la inteligencia para saber de dónde viene la información. Pero si uno no la tuviera, tener, así como digo yo, hoy hay tanta información que lo que necesito es un broker que me traiga lo que yo necesito, también es algo que certifique la calidad de las fuentes, ¿no? A veces tengo miedo, si pienso en eso, pensar en la censura, que ya en nuestros países lo tuvimos, en gobiernos no deseados. Entonces, no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es que la clave para esta pregunta que vos me hacés es la reputación. Si yo sé quién me está diciendo las cosas, sé si creo o no creo. Si yo no conozco al que me lo está diciendo, y por default tendría que dudar. Perfeito, Carlos. Fabiana, nos números que você vê de audiência, você acredita que o consumidor faz, para ele importa de onde vem a informação, de onde vem a oferta? Ele escolhe ou ele vai pelo que está na moda? Como é que é isso? O que vocês acham? Dois pontos importantes, né, Pedro? A gente vê que os grandes portais, né, os grandes grupos de comunicação, se a gente for olhar para um ranking de audiência propriamente, eles são ali os principais players acessados, né? Então, as pessoas buscam informações na internet nos players mais consolidados, né? Então, como você mencionou alguns no início, sim, as pessoas estão navegando nesses principais players. Mas, por outro lado, também, como o Carlos estava comentando, as pessoas propagam informação, né? Então, se a gente for pensar que nós, usuários que estamos navegando nas redes sociais, as pessoas estão compartilhando conteúdo. Né? Então, pensando um pouco nos dados que a gente trouxe na apresentação, no primeiro semestre de 2021, que a gente falou ali de quase 5 milhões de postagens que foram publicadas, né, por marcas, por publishers e influencers nas redes sociais, dessas 5 milhões de publicações, nós tivemos 318 milhões de compartilhamentos, né? Então, a informação ela vai muito longe, né? As marcas ali, elas estão comunicando e as pessoas estão recomunicando aquilo.
muitas vezes colocando a sua opinião, o seu sentimento em cima. Então, é exatamente isso. O valor, a informação tem muito valor e a gente tem que lembrar sempre que estamos falando com pessoas e as pessoas vão propagar essa informação novamente, né? Perfeito. Olha, eu tenho uma pergunta mais específica aqui. A Fabiana mostrou um slide para a gente da audiência e o consumo por país. E o share de consumo entre os países de México, Argentina, Colômbia e Chile, o share de consumo na Argentina e no México é muito maior o tempo gasto do que na Colômbia e no Chile, né? Vocês têm uma ideia de por que isso acontece? Por que os argentinos e os mexicanos gastam muito mais tempo no consumo do que os outros países? Aqui a gente tem também uma questão, né, do volume de pessoas, né? Então estamos falando de um mercado que é maior, né? Temos mais pessoas conectadas no México e na Argentina, então consequentemente vamos ter mais tempo gasto também. Mas acho que é realmente também uma questão, né, do que a gente vem falando muito sobre cultural, né? Apesar do México, estamos falando de um universo maior, mas quando a gente também diz que são usuários que são muito mais móveis, né? Eles gastam um tempo ali, a audiência ela é exclusiva muito mais mobile. Então, acho que entra realmente numa questão de comportamento e cultural, né? De como essas pessoas estão acostumadas a viverem e quais são os hábitos de consumo e de interação com o digital. Perfeito. Carlos, alguma? Creo que ahí ya de acuerdo con Fabi. Perfeito. Perfeito. Carlos, você, com a experiência que você tem em América Latina, o que você recomendaria às empresas brasileiras que querem fazer comunicação nos países de língua hispânica da região? Eu sei que várias delas têm tentado participar do mercado latino-americano e algumas delas têm tido sucesso e tal, mas a gente aqui, como gente de relações públicas e comunicação, vê muitas dificuldades com as empresas brasileiras que estão tentando ir para os outros países. O que você recomendaria a essas empresas? Mira, creo que es lo mismo que cuando empresas de Latinoamérica también quieren ir a Brasil. Hay una cuestión cultural y que no es la misma. Me tentás decirte que nos llamen para asesorarlos, ¿ok? Pero es lo mismo que cuando nos llama alguna empresa americana o de Europa, o una china o una rusa. O sea, la verdad, gracias a Dios existe la cultura. Y así como hoy es una época de las individualidades, creo que hay que respetar y entender las culturas. Por supuesto que hay marcas que son muy fuertes a nivel internacional, entonces la gente por ahí las espera. Pero creo que hay que ir despacio. Mirá, Pedro, algo que nos pasa muchas veces. La ansiedad es enemiga de los resultados, porque muchas veces cuando una compañía quiere desembarcar en un país, quiere todo muy rápido, quiere conocer a los periodistas, no quiere conocer, quiere que los periodistas hablen de ella, quiere que el mercado los reconozca, y yo estoy seguro que es algo que requiere sus tiempos. Entonces, estamos muy acostumbrados a la inmediatez, y cuando una compañía es líder, los tiempos de espera son muy, muy bajos. Entonces, a mí me parece que es importante llegar a un país, conocer a la gente. Yo valoro mucho eso, Pedro, yo valoro mucho eso. Y la gente significa por ahí, todo depende también qué industria, ¿no? Uno puede mirar su industria y pensar en las cámaras empresariales, en los medios especializados, en los funcionarios, ir al mercado. Eso lleva tiempo, tampoco tanto, pero muchas veces se piensa que el éxito que tiene en un país se replica en otro y no es así. Entonces, si hay un consejo es paciencia. A mí me gusta hablar mucho de paciencia y ansiedad. Cuando hablo de ansiedad, hablo de esas campañas que hay un click-through a una conversión. No,
esto es paciencia, y paciencia tiene que ver con relaciones públicas, construir audiencia, y eso necesita tiempo. Si los dos pasos los tenemos, yo creo que tenemos gran oportunidad de éxito, pero si vamos solo con ansiedad, podemos darnos un golpe rápido. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Eu vou deixar um tempo aberto aqui para a Fabiana. Se ninguém tiver perguntas, se alguém tiver perguntas, por favor, faça. Se não, eu vou deixar um tempo aqui para a Fabiana dar o recado final e para o Carlos também dar o recado final. E em seguida eu encerro. Fabiana, por favor. Obrigada, acho que foi uma discussão muito enriquecedora. Obrigada pelo convite. Eu acho que é exatamente isso, né? O que o Carlos comentou, a comunicação a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? E as coisas mudam muito rápido, mudam muito depressa. O que passamos nos últimos meses, acho que trouxe ainda mais esse valor para a gente. E é exatamente isso, entender o que é que o consumidor está precisando e como é que a gente vai se posicionar e como é que a gente vai entregar a comunicação da melhor forma. A gente precisa sempre ser assertivo e construir uma relação. Obrigado, Fabiana, pela sua participação. Você trouxe dados muito preciosos aqui para nós e eu agradeço em nome da Abracom e das agências no Brasil. Carlos, por favor, fique à vontade. Bueno, yo estoy muy agradecido, me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Quiero agradecer mucho a vos, Pedro, y a Abracom por la oportunidad, no solamente de estar hoy, sino de apoyar mi iniciativa. Los invito, les dejo la invitación para entrar en rockearlascomunicaciones.net, donde en cada capítulo estoy hablando de temas que me apasionan y que tienen que ver con la tecnología, con las comunicaciones y con el futuro que uno desde su lugar trata de que sea un poquito mejor cada día para todos. A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho conocer también a las personas, las culturas, y les agradezco infinitamente. Así que también les dejo esta invitación. Obrigado, Carlos. É sempre um prazer ouvir o Carlos, a gente sempre aprende sobre comunicação e sobre culturas. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, colaboração. Obrigado pela sua amizade, tá? E vamos ver se nós conseguimos fazer novos eventos aqui com a Abracom e no Brasil, certo? E provavelmente pessoalmente em qualquer momento aí dos próximos meses. Muito obrigado a todos pela participação. A Abracom agradece, nós vamos deixar esse evento gravado no YouTube da entidade para que todos possam acessar depois. Muito obrigado, até logo. Gracias.